Diversificar o patrimônio não é mais apenas uma escolha de quem busca rentabilidade. É uma estratégia de proteção. O governo brasileiro sempre foi altamente arrecadatório. E aqui, infelizmente, a cada semana parece que criam novos impostos e novas formas de taxar quem tem algum patrimônio. Sendo que o investidor no Brasil, não raro, é mal visto e qualificado pelo próprio governo como um mero rentista. Então, aqui vamos tratar justamente de como não ter o patrimônio tão exposto à fome fiscal do Estado. E se esse for um assunto que lhe interessa ou desperta a sua curiosidade, então considere se inscrever desde já nesse nosso canal Dolarizei Tudo, que vamos aqui trazer um conteúdo que eu lhe garanto, nenhum outro canal do YouTube lhe entregará desta forma tão clara e assertiva. Vem com a gente! Se inscreveu? Já ativou o sininho? Então vamos lá. Se esse assunto lhe interessa e se você entende que aqui já estamos pagando muito imposto, e anda com um pouco de medo do nosso futuro, da nossa economia, eu vou te mostrar aqui diversas oportunidades e opções para você proteger o seu patrimônio, da mais básica até a mais complexa, mas sempre de forma legal, segura e sem o tanto de taxas e come-cotas, taxa de administração, que vemos, por exemplo, em fundos de investimento, como já falamos em vídeo acerca do assunto. Pessoal, quando falamos de proteção patrimonial, a gente, logicamente, não pode deixar aí de citar a necessidade. É uma necessidade investir ao menos parte do nosso dinheiro no exterior, para não termos todo o patrimônio debaixo e ao alcance dos olhos de um governo que a todo momento precisa de uma fatia cada vez maior do seu patrimônio para manter a máquina estatal azeitada. O que acaba fazendo com que você tenha de trabalhar meses apenas para pagar seus impostos diretos e indiretos. Mais de meio ano você precisa para isso. Aqui, o imposto sobre o consumo chega a aproximadamente 50%, às vezes até mais. Quando falamos em investir no exterior, a primeira coisa que vem na mente da gente é Estados Unidos. Ele aparece como um destino inevitável por conta da facilidade, da transparência e, acredite, das menores taxas que temos por lá. E para começo de conversa, os Estados Unidos são um dos maiores mercados de ações e de derivativos. É um dos mais líquidos e mais inovadores do mundo. É nos Estados Unidos que estão a maioria das sedes das grandes empresas. Mas, se você acha que então é só investir lá fora, através de uma corretora qualquer, como a Nomad, como a Avenue, ou qualquer outra corretora que faça esse tipo de serviço, que você possa investir em ações lá fora, muito cuidado. Você pode estar correndo um risco enorme e ninguém tem falado sobre isso. Esse mesmo risco enorme, inevitável, inadiável e o pior, imprevisível, confesso para vocês, eu já corri, mas já aprendi a como evitar. E é isso que eu vou não só lhe ensinar, mas lhe ajudar a realmente evitar. A realidade é que à medida que o seu capital cresce lá fora, a forma como você detém esses ativos passa a ser tão importante quanto os ativos em si. E é aí que entra o seu maior desafio como pessoa física. A verdade é que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos investidores, e comigo não foi diferente, tá, pessoal? Eu também
já fiz isso, já fiz dessa forma. No início, o que nós fazemos? Nós começamos enviando dinheiro diretamente como pessoa física. É o caminho mais fácil, é o caminho mais simples, o caminho mais lógico, porém, ele traz pedágios pesados, a ponto de ser discutível até mesmo quanto à viabilidade e eficiência, quanto à proteção patrimonial. Enviar o dinheiro para fora, confesso para vocês já devem saber disso, é fácil, mas trazer de volta pode ser uma enorme e custosa dor de cabeça. Isso porque, além da tributação sobre os ganhos, que para a pessoa física é de 30% lá, ainda existe o chamado State Tax, ou então Imposto de Sucessão americano. E aqui que mora um dos maiores problemas, pois ele pode abocanhar facilmente até 50% ou mais do seu patrimônio, em caso de falecimento, já que a isenção para não residentes é de apenas $60 mil. Acima disso, você paga no mínimo 40%. Hoje, para você que talvez não tenha esse montante todo, pode parecer muito, mas acredite, não é. Ainda mais se você pensar que hoje, com 300 e poucos mil reais, que seria o equivalente aí então aos $60 mil, pessoal, você não compra nem um apartamento de um quarto na maioria das grandes cidades, na maioria das capitais. Não consegue comprar. E isso sem falar em todo o processo sucessório que vai te deixar, ou seus herdeiros, com ainda menos patrimônio do que quando você investiu. Você tem que considerar os custos de contador, os custos de advogado, os custos bancários, o spread, o custo de cartório e tudo mais que vai envolver nos Estados Unidos para que você possa, a sua família possa trazer esse dinheiro de volta. E qual é a solução? A solução são as estruturas offshore. E é aqui que entram as chamadas offshore, comumente abertas em jurisdições como as Ilhas Caimã ou as Ilhas Virgens Britânicas, que você já deve ter ouvido falar. Até porque o pessoal confunde muito uma offshore com um paraíso fiscal. Mas não é bem assim, é completamente diferente. Uma offshore não é um esconderijo, não é algo, lugar secreto para você esconder dinheiro que tenha origem ilícita, mas sim uma ferramenta legal de alta eficiência jurídica e sucessória. Ao investir em uma empresa internacional, em termos de proteção sucessória, o que vai acontecer? Você vai, primeiro ponto, evitar o inventário nos Estados Unidos e os pesados impostos de sucessão, já que as cotas da empresa são transmitidas conforme a lei da jurisdição escolhida ou do país de origem. Você simplesmente cadastra seus familiares. Então, seus familiares e você vai escapar dos impostos sucessórios daqui do Brasil. Funciona também o chamado diferimento tributário. Dependendo da legislação vigente, os lucros podem ser reinvestidos dentro da própria estrutura, sem a tributação imediata na pessoa física, permitindo que os juros compostos trabalhem sobre o valor bruto por muito mais tempo. Temos ainda a privacidade e a organização. Todos os seus investimentos, como ações, bondes, imóveis, eles ficam consolidados sobre um único CNPJ internacional. Então, concluindo, investir nos Estados Unidos é dolarizar parte da sua vida e acessar as maiores empresas do planeta. Mas fazer isso através de uma estrutura offshore é garantir que esse seu patrimônio
seja preservado não só agora, mas também para a próxima geração, com menos burocracia e mais inteligência fiscal. E aí você pode estar se perguntando onde nós, aqui do canal, da nossa empresa nos Estados Unidos, onde é que a gente entra isso? Na questão da estrutura fiscal. Nós estamos preparando tudo nesse sentido, com apoio da Nomad, da Avenue, de contadores, não só aqui no Brasil, mas também de bookkeepers, que são os contadores da Flórida, nos Estados Unidos. Teremos várias vantagens, mas eu vou falar sobre isso só para quem se interessar de verdade. Pois eu entendo perfeitamente que esse assunto não diz respeito a todo mundo. Você tem que ter vontade, antes de mais nada, de proteger o seu patrimônio e de investir lá fora. Eu entendo também que ninguém quer morrer, né, gente? Na verdade, a gente não quer nem pensar nisso, não é verdade? Então, a minha intenção aqui é alcançar apenas pessoas que não só estão preocupadas com o futuro, mas que sabem que isso pode acontecer. Se você compartilha dessa preocupação, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela, que eu vou te explicar tudo. Sem letras miúdas e com tudo de forma muito transparente, para você se decidir por investir ou não junto de uma offshore americana. Quer fazer parte, então, dessa grande sacada? Entre em contato conosco. Vamos lá dolarizar e se proteger do confisco taxativo do Brasil? Então, gente, entra em contato conosco, enquanto eu lhes digo, bye Brasil!